Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Murilo. Vamos dar seguimento à nossa disciplina de materiais de construção mecânica, a nossa aula 5, ensaios de tração. Ainda continuamos em ensaios de tração, a nossa última aula de ensaios de tração, aqui mais voltado para a parte prática, né? E hoje a gente vai abordar a influência, né, de alguns parâmetros, né, na curva tensão deformação, tá? Então a nossa aula hoje, eu até modifiquei o nome, era só temperatura, mas eu coloquei temperatura e curva real para a gente observar um outro aspecto, né, além da curva de engenharia, e trabalhar com essa curva também no Excel para a gente obter alguns dados de conformação plástica, alguns dados de deformação plástica que a gente pode usar para conformação. Ok? E aí na sequência, na semana, vocês têm aula de compressão já com o professor Enori. Não temos relatório nessa semana. Ok, pessoal? Bem, os objetivos da aula de hoje, pessoal, é aprender sobre a influência da temperatura no ensaio de tração. Né? É um parâmetro externo que a gente pode modificar no nosso ensaio, por meio de fornos, geralmente. Aprender sobre a influência da taxa de deformação no ensaio, de forma bem... a gente não vai ver com muitos detalhamentos aqui, tá? A gente vai principalmente compreender a diferença entre a curva de engenharia e a curva real. Eu vou sempre deixar a curva real de azul para ficar clara a visualização para vocês, ok? E a gente vai aprender a determinar alguns coeficientes da equação constitutiva da plasticidade através de dados de um ensaio de tração no Excel, os mesmos dados do alumínio que a gente viu na aula passada, só que agora a gente vai adiantar um pouco mais em alguns pontos, ok? Então, pessoal, os tópicos de hoje são parâmetros de ensaio, taxa de deformação e temperatura. Essa vai ser a primeira parte da nossa aula. A segunda parte vai ser um pouco sobre a curva de engenharia e a curva real e a equação de Holloman, ok? Vamos ver um pouco disso, talvez você já tenha até visto com o professor Enori na parte teórica. E depois a parte de curva real no Excel. A gente vai trabalhar com alguns dados, igual a gente fez na aula passada, ok? Então, pessoal, a gente pode modificar as propriedades mecânicas de diversas formas, né? A gente pode refinar o grão, aumentar o grão, diminuir o grão, a gente pode colocar solução sólida, a gente pode fazer um tratamento térmico, né? Existem diversas formas de a gente modificar as propriedades dos materiais. Mas o que a gente vai ver aqui é diferente, é os parâmetros do ensaio que a gente consegue variar, né? O material vai ser o mesmo, né? A gente não vai pensar no processo metalúrgico, mecânico do material, e sim apenas no que a gente pode modificar no nosso ensaio, tudo bem? Então, dois parâmetros importantes aqui são a taxa de deformação e a temperatura, tá? E por que elas são importantes? São importantes para a gente obter, às vezes, dados, né? Em condições distintas das usuais, principalmente para aplicação em conformação mecânica, que utiliza de taxas mais elevadas de deformação, né? Você está conformando para dar forma ao material, né? Conforma, né? O material põe forma no material, dá uma forma ao material. E é isso, claro, não vai ser uma deformação de 10 a menos 2 segundos a menos 1, é uma deformação mais elevada. Bem como também a gente costuma fazer o processo de conformação em altas temperaturas. Mas não é o foco da nossa disciplina conformação. A gente vai apenas falar de alguns parâmetros e algumas influências que vocês devem ter em mente aqui, tudo bem? Então uma delas é a taxa de deformação, que a gente descreve com esse símbolo aqui, esse epsilon com um pontinho em cima, né? A gente já viu isso semana passada no Excel, né? E o que é a taxa de deformação? É o tanto que o material está deformando pelo tempo, tudo bem? O tanto que o material está deformando pelo tempo, ou pode ser a velocidade do travessão ou do cabeçote dividido pelo comprimento inicial da amostra, também é outra forma que a gente pode obter a taxa de deformação. Tudo bem? Então, se a gente muda a taxa, coloca taxas mais lentas ou mais rápidas, é claro, no ensaio convencional dentro das normas, né? Isso pode afetar os valores, né? Você pode ter um desvio do limite de escoamento, um desvio do limite de resistência à tração e do alongamento, tá? Principalmente materiais que a gente diz que são sensíveis à taxa de deformação. Tá? Então a gente tem que ter um cuidado na leitura desses resultados, tá? Porque muitos materiais que são sensíveis a essa taxa de deformação, essa variação da taxa de deformação, eles podem ter essa variação
da resistência e da dutilidade em função da taxa que está sendo aplicada, tá? Para esse material deformado. Então aqui não quer dizer que o material ele vai ser mais resistente ou menos resistente, ou mais dútil ou menos dútil, apenas que você está submetendo ele a um esforço muito mais rápido, né? E aí ele acaba dando uma leitura diferente do que daquela que você leria convencionalmente. Então por isso que a gente tem que seguir geralmente as normas que são especificadas, né? Ou os requisitos de ensaio, dependendo de onde estiver sendo realizado esse ensaio de tração. Em geral, pessoal, né? Olha só, quando a gente aumenta a taxa, né? O aumento da taxa, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a resistência, né? E diminuir o alongamento. Por quê? Quando a gente deforma, a gente está criando discordâncias. Aí a gente vai deformando devagarzinho, essas discordâncias vão se movimentando. Se a gente deforma muito rápido, a gente vai criando discordâncias mais rápido e a gente vai dando menos tempo para elas se movimentarem, né? Então vai ficando cada vez mais difícil a deformação plástica. Então aumenta a tensão mais rápido, né? Então por isso que você tem esse aumento mais rápido da tensão, né? E uma diminuição da dutilidade, porque a gente está colocando cada vez mais defeitos no nosso material num menor curto período de tempo, tá? E o alongamento, consequentemente, diminui aqui. Então, se a gente fosse analisar dentro da norma, pessoal, se a gente considerar as velocidades sugeridas, né, mais lentas e mais altas da STM, né, que é a norma mais utilizada para essa extração, a gente pode ter uma mudança da resistência ao escoamento, do limite de escoamento, de até 10%, tá? Então pode ter essa mudança aí, vamos supor que seja 200 megapascal, pode ser que ele dê 180 megapascal, pode ser que ele dê 220 megapascal. Então tem essa diferença que pode ser de até 10% se a gente variar a nossa taxa de deformação, tudo bem? E aí, pessoal, a própria STM, ela sugere, né, a gente utilizar a velocidade do travessão ou do cabeçote, né, utilizar ela como, né, pegar o comprimento da seção útil do nosso corpo de prova, da seção reduzida, e multiplicar por esse valor aqui, 0,015. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma seção reduzida de 60 milímetros, tá? A seção onde vai ocorrer a deformação homogênea, né? E lá no limite de resistência à tração ela vai começar a sofrer estricção, né? Essa seção de 60 milímetros a gente multiplica por 0,015 e vai dar uma velocidade de deslocamento de 0,9 milímetros por minuto. Mas isso não é a taxa, né? Isso é a velocidade do travessão. Se a gente fosse calcular a taxa aqui, né? Qual é a velocidade? 0,9 e o comprimento 60. Se vocês fizerem essa conta, vai dar exatamente o valor que ele pede para multiplicar. Então esse valor aqui, pessoal, é a taxa, né? É a taxa sugerida pela STM, tá? De 0,015 milímetros. Opa, 0,015 minutos a menos 1, né? Porque aqui é minutos, aqui é milímetros por minuto, e aqui é milímetros, corta milímetro com milímetro fica minutos a menos 1, né? E geralmente a gente passa para segundos aqui, então vai dar basicamente 2,5 vezes 10 a menos 4 segundos, que é um valor aí que está dentro daquela faixa que eu já falei na aula passada, entre 1 vezes 10 a menos 4 a 1 vezes 10 a menos 3 segundos a menos 1, ok? Então, para esses materiais que são sensíveis à taxa de deformação, né, é importante para reproduzir os resultados do teste, ter um bom rendimento, que se utilizem taxas próximas e dentro dessas faixas baixas, né? Não tentar fazer grandes deformações, vai gerar uma grande alteração nos valores lidos ao final, ok? Essas faixas são recomendadas, mas se outros requisitos aqui tiverem sido especificados, pessoal, por exemplo, a área aeroespacial, vamos supor, exige uma velocidade de ensaio tal, ela especifica, né, essa velocidade de travessão, essa taxa, né? Então aí tem que ser seguido esse valor, tá? Para que esteja de acordo com o padrão da área ou o padrão da empresa, né, que está sendo analisada, o padrão da norma específica de alguma aplicação, tudo bem? Para temperatura, pessoal, vale a mesma coisa, né? Então tem a animação aqui, mas vocês já viram, temperatura a mesma coisa, tá? É comum a realização de ensaios em temperaturas elevadas, por quê? Para a gente testar o comportamento
dos materiais em altas temperaturas, né? Esses materiais que são sujeitos a altas temperaturas, e para isso tem uma norma específica, né? A STM E21 e a norma brasileira NBR ISO 6892/2 de 2013, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar a nossa máquina de ensaios universais mecânicos, né? E vamos colocar um forno acoplado, né? Um forno englobando a amostra, né? Então tem todo um processo aqui para realizar isso. Eu vou apresentar um vídeo para vocês de um ensaio desse tipo, não feito no nosso laboratório, mas um ensaio disso feito externamente, ok? Só que antes disso, pessoal, o que quer dizer alta temperatura, né? Que está falando alta temperatura, né? Quando pensamos em comportamento mecânico dos metais em altas temperaturas, o que é alta temperatura? Quantos graus? Quantos graus é alta temperatura? 100 graus é alta temperatura? Para um metal, não. Para um polímero, provavelmente, né? Então vai depender. Isso aqui é um pouco relativo. Então a gente tem que pensar em função das seguintes temperaturas características, pessoal. Temperatura de fusão do material, ou seja, aquela temperatura que o material passa do estado sólido para o estado líquido. A temperatura homóloga, tá? Que está aqui a formulinha, é a relação ou a razão entre a temperatura atual e a temperatura de fusão, tudo bem? E a temperatura máxima de serviço, tá? Que geralmente a gente descreve como sendo 0,5 a temperatura de fusão, que é a temperatura máxima na qual a gente pode utilizar esse material sem que ele comprometa de forma estrutural o nosso componente. Tudo bem? Então geralmente tem essa regra aqui, essa regra prática de 0,5 para quando a gente está estressando o metal em alta temperatura. Vamos dar um exemplo para vocês para o chumbo, por exemplo. A temperatura, né, tá errado aqui, tá em inglês, homóloga do chumbo na temperatura ambiente. Então, temperatura homóloga, sempre em Kelvin, né, pessoal? Temperatura em Kelvin, temperatura ambiente, né? 298 Kelvin, 25 graus Celsius. Temperatura de fusão do chumbo, 601 Kelvin, vamos lá, 328 graus Celsius, tá? Se a gente fizer essa conta, dá 0,5, tá? Então, a 298 Kelvin, né? A gente tem, isso aqui é aproximado, né? A gente tem que o nosso chumbo já tá muito próximo da temperatura máxima de serviço, né? Por isso que a temperatura ambiente, e se a gente deformar o chumbo, a gente já vai estar fazendo um trabalho a quente. Isso é bastante interessante vocês guardarem para a aula de fluência, que a gente vai utilizar amostras de chumbo, tudo bem? Já a temperatura máxima de serviço, se a gente multiplicar aqui, vai dar 300, né? Percebe que é a mesma conta aqui, né? Para o chumbo. Então, o chumbo, a temperatura ambiente, ele está em alta temperatura, mas o aço não. Como o aço funde lá para 1.500 graus Celsius, né? Isso vai mudar um pouco. Já o alumínio, que já funde uma temperatura menor, próximo de 700 graus Celsius, né? Já é o contrário. Então vai depender do material que a gente está trabalhando. Se a gente pega um polietileno que funde a 110 graus Celsius, né? E a gente trabalhar a 25 graus Celsius, a gente pode considerar também já alta temperatura. Então vai depender caso a caso, tudo bem? Mas em geral, pessoal, em alta temperatura, o que acontece, né? A gente vai diminuir a resistência do nosso material analisado e vai aumentar a utilidade. Tudo bem? Isso é o básico que vai acontecer, é bem claro. Fica mais fácil deformar o material em alta temperatura. É por isso que as conformações plásticas são geralmente feitas, as etapas mais grosseiras, mais robustas, são feitas em altas temperaturas. Porque a gente tem uma maior facilidade de deformação, a gente gasta menos energia com deformação sem fraturar o material. Isso é resultado de uma competição de mecanismos de amaciamento e endurecimento. Então, quando a gente deforma o material, a gente está endurecendo o material, vai sofrendo encruamento, a gente vai criando linhas de discordância, né? E a gente aumenta a quantidade delas, a gente aumenta a densidade de linhas de discordância, fica cada vez mais difícil deformar o material, porque elas não conseguem se movimentar, elas que ditam, né? Essa deformação plástica do material, né? Pelo movimento delas e pela criação de novas linhas de discordância, novos defeitos. Mas em altas temperaturas, a gente tem um fenômeno de amaciamento, que é basicamente a gente está dando energia térmica para que essas discordâncias se rearranjem na estrutura cristalina, né? E elas acabam se aniquilando, né? Então elas acabam uma anulando a outra. Então vai diminuindo a quantidade de discordância. Enquanto uma aumenta,
né, o endurecimento, a deformação aumenta, essa alta temperatura fornece energia para que elas se aniquilem. Então, começa a maciar o material. Então, enquanto uma endurece, a outra macia. Então, se a gente aumenta a temperatura, né, a gente tem mais energia térmica. Se a gente tem mais energia térmica, fica mais fácil para superar esses obstáculos, fica mais fácil para as discordâncias se rearranjarem, né? Então a gente consegue colocar mais discordância de novo, porque elas vão se arranjando. E aí a tensão vai ser cada vez menor para deformar o material. Tudo bem? E o que acontece? A gente diminui tanto a resistência à tração quanto o limite de escoamento, né? Isso é um fenômeno de amaciamento, tá? Isso é muito importante para processo de conformação em alta temperatura. Mas aqui, pessoal, eu só quero que vocês saibam que aumentando a temperatura diminui a resistência, diminui o limite de escoamento, aumenta a dutilidade. Isso, né, essa relação mais profunda aqui do que acontece na estrutura, vocês vão ver mais em MCM2, né, que é tratamentos térmicos, vocês vão ver recristalização, recuperação, etc. Tudo bem? Não se preocupem muito. Olha só como fica um gráfico aqui de um material metálico, né, uma curva de engenharia aqui do ferro, a menos 200, a menos 100 e a 25 graus Celsius. Aqui a gente vai além, a gente vai para baixas temperaturas, né? E a gente observa que a menos 200 graus Celsius o ferro tem pouquíssima dutilidade, né? Mas uma alta resistência. Se a gente aumenta para menos 100, ele já ganha mais utilidade e perde resistência, né? E para 25 graus Celsius, temperatura ambiente, esse é o comportamento, lá para 40% de deformação. Percebe então que a resistência reduz e o alongamento aumenta conforme a gente aumenta a temperatura, tudo bem? É uma filosofia do compromisso que a gente chama, né? É difícil a gente aumentar os dois juntos, aumentar a resistência e a dutilidade. Geralmente, se a gente aumenta a resistência, a gente vai ter que ir perdendo utilidade e vice-versa, tá? Nesse caso, nesse gráfico, a diferença de temperatura é bem vasta, né? É 225 graus Celsius, né? A gente vai ver mais para frente que para os polímeros, né, o comportamento similar a esse vai ser observado para uma menor faixa de temperatura, um range menor de temperatura, tá? Vamos dar seguimento. Temos a animação aqui, ó, que não faz muito sentido. Olha só, mesma coisa aqui, a curva de engenharia também, para aço, baixo carbono, menos 200, né, 30 e 400 graus Celsius, né? Então, percebe que a 30 a gente até tem aquele escoamento nítido, né? Aqui ocorre limite de escoamento superior, limite de escoamento inferior, mas para baixas temperaturas isso não ocorre e para altíssimas também não. Mas diminuição da resistência, aumento da dutilidade. Olha aqui as propriedades, né? Conforme a gente aumenta a temperatura aqui, né? O que é esse símbolo aqui? Vocês lembram, pessoal? Coeficiente de fricção, né? Então a gente consegue reduzir mais a área do nosso corpo de prova, mas tanto o limite de resistência à tração quanto o limite de escoamento, eles caem conforme a gente aumenta a temperatura. Então, em geral, a resistência diminui e a dutilidade aumenta, né? A redução de área aumenta, né? Conforme a temperatura do ensaio se modifica. O módulo de elasticidade é a mesma coisa, ele também cai com a temperatura. O módulo ele mede a rigidez do nosso material. Então, quanto maior a temperatura, ele fica menos rígido, ele fica mais, vamos dizer, elástico, ele está mais suscetível a sofrer deformação elástica, tá? Novamente, aqui é metais, né? Módulo de elasticidade em gigapascal ou em PSI, por aumento de temperatura em Celsius e Fahrenheit. Essa é a figura do Callister, né? Tungstênio, aço e alumínio. Então ela vai caindo levemente conforme se aumenta a temperatura. Por que se dá isso, pessoal? Porque a gente está falando do campo elástico aqui. O que dita a rigidez do material são a força de ligação entre os átomos, né? Conforme a gente aumenta a temperatura, o que acontece? A gente vai dando energia térmica, energia vibracional para os átomos. Os átomos vão começar a vibrar, eles vão começar a ficar suscetíveis a essa separação. Então, esse aumento de temperatura, de certa forma, aumenta a força de repulsão entre os átomos, tá? Então, acaba acarretando também nessa diminuição do módulo de elasticidade em altas temperaturas. Assim como para os metais, a gente vai ver que a queda para os polímeros é mais drástica aqui, né? Tem todo um estudo mais pormenorizado do módulo de relaxação, que a gente não vai entrar aqui. Nesse caso, é um outro ensaio muito mais específico, tá? Olha aqui a curva para os polímeros, né? Polímero plástico
influência da temperatura, né? Então, os polímeros são bastante sensíveis à temperatura, muito mais que os metais. Olha o tanto que varia, vai de 4 graus Celsius até 60, né? Lá a diferença dos metais era 225 graus Celsius. Aqui é 45, né? E olha como muda. Totalmente quebradiço aqui, sem deformação plástica nenhuma, né? Alta resistência aqui, alta para polímero, né? 80 megapascal. Vocês lembram quanto que era do aço? Vamos lá ver lá atrás. Ó, quase 800 aqui, né? 800 aqui, 400 aqui, 300, né? Então o polímero é menos resistente que os metais, né? Mas olha só como vai mudando, né? De 4 para 20, para 30, para 40, até chegar em 60, né? Aqui começa o escoamento do polímero, né? A gente já viu isso. E desce e vai. Então olha só, se muda bastante numa pequena faixa de temperatura, né? Então essas são as importâncias do ensaio de extração em alta temperatura, né? Para a gente observar qual é o comportamento dos polímeros dos metais em altas temperaturas, tudo bem? Então vamos ver aqui um vídeo mostrando mais ou menos como é feito um ensaio de extração, né? Um tensile test, seguindo a norma ISO, né? Com amostras em alta temperatura, ok? Deixa eu abaixar um pouco o som. Como aqui, acho que é só música, né? Eu vou tentando pausando, explicando para vocês mais ou menos. Então, olha só. 2 fornos aqui são utilizados, né? Até 1200 graus Celsius, né? Eles chegam esses fornos. Então, percebe que esses fornos têm uma região aqui que parece que eles abrem, né? Então, são bem modernos aqui, né? E esses fornos, ele tem todo um mecanismo mecânico que consegue jogar ele aqui para dentro, tá? E aqui tá as nossas garras, né? Aqui tá a nossa máquina universal de ensaios. Então, preparação da amostra, percebe que ele vai abrir um dos fornos. Percebe que tem um material branco aqui, que é uma cerâmica refratária, né? Para impedir que esse calor seja perdido por convecção, condução, né? Então, ele vai colocar a amostra aqui dentro, tá? Dentro desse sisteminha. Aqui tá frio, tá, pessoal? Tá tudo a frio aqui, ele tá sem luva, né? Percebe que não tá nada vermelho aqui. Coloca a amostra, né? Isso aqui é um termopar. Deixa eu... né? Thermocouple, né? É um termopar. Para que serve o termopar? Para a gente conseguir medir exatamente a temperatura da amostra, né? Apesar de ter um termopar do forno, né? A temperatura da amostra não necessariamente vai ser a temperatura do forno. Então a gente coloca esse termopar para poder medir a temperatura da amostra antes do ensaio começar. Fecha o forno, né? Trava ele. Percebe, olha só. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Opa. Percebe que o forno ele vai fechar, você tem uma janelinha aqui, né? Essa janelinha vai ser utilizada para poder ver a deformação da amostra por extensômetro a laser, nesse caso aqui. E aí ele começa a aquecer a amostra, né? Então o que está mostrando aqui? O valor da temperatura do forno, o valor da temperatura da amostra, né? Então espera chegar num patamar de temperatura, né? Agora sim, agora a gente esquentou, ele chegou a 500 graus Celsius aqui. Tem uma boa relação na parte superior, na parte de baixo e na parte do meio aqui e na parte de baixo. Então ele vai lá, pega o forninho, que agora está aquecido, né? Ele apenas gira ali, coloca todo o sisteminha nas garras para fazer o ensaio. E aí é o que eu falei para vocês, ó, esse aqui é o extensômetro a laser, que vai ficar perpendicular a essa janelinha e vai ler a movimentação da amostra aqui por extensometria sem contato. E aí ele faz o teste, né, no computador, vai gerando a curva, campo elástico, começa a deformar de forma plástica. E percebe que esse software aqui, olha que interessante, ele já vai calculando o modo de velocidade, ó, ele traça uma reta aqui. Percebe que ele traça uma outra reta aqui, que é o deslocamento de 0,02, ó, 001, 002, 005. O que é esse ponto aqui? Limite de escoamento, né? Percebe que já está dado aqui em megapascal, é estresse,
Então 320, 340 megapascal, né, deslocamento, e aqui já chegou a 20% aqui de deformação. E continua o ensaio, até chegar na fratura, fraturou. E aqui ele calcula até a recuperação elástica, tá vendo? Quando fratura, pessoal, a gente tem uma deformaçãozinha elástica. E aí a gente vai tirar a amostra de lá, né? Mas cuidado que tá quente aqui. Ele desatacha aqui, tira o forno. Ó, que tá quente, tá, pessoal, lá dentro. Ele coloca outra amostra aqui, o segundo forno. Da mesma forma que o primeiro, então todo o sisteminha feito para ensaio a quente, né? Faz o teste da segunda amostra aqui, enquanto a outra amostra vai sendo descarregada, tá? E olha só, ele tira o termopar da primeira amostra, ele deixou durante o ensaio o termopar ali, abre o forno, e aí percebe, a amostra está fraturada, né? Uma fratura dúctil, né? Percebe que teve deformação plástica. Por que ele não tira com a mão a amostra, professor? Porque tá quente ainda, não esfriou, tá? Então ele pode se queimar aqui, né? Tem que usar um dispositivo, Nossa, me falhou o nome agora, mas tem um nome exato para isso. Mas vamos lá, uma pinça aqui para tirar essa amostra. E aí ele já pode preparar a próxima amostra para o ensaio, né? Coloca a amostra fria, né? Cold specimen, né? Nesse forno quente aqui, fecha e vai aquecer de novo, né? Vai aquecer, patamar, ensaia a amostra. Então, aqui é um sistema que aquece rápido, às vezes pode demorar, tá, pessoal? Até mesmo para o forno pode atingir a temperatura adequada, mas a amostra demora um pouquinho para aquecer. Beleza, pessoal? Então dessa parte era isso que eu queria passar para vocês dos parâmetros de taxa de deformação e temperatura. Agora, na próxima parte da segunda parte da aula, a gente vai falar um pouco sobre a curva real, né, tensão-deformação. Vamos lá, pessoal.